queridos irmãos e irmãs, rogamos ao Cristo de Deus que nos oriente para que tudo aquilo que nós aqui falarmos esteja de acordo com o Evangelho de Jesus. Até porque a nossa prática, por mais que a gente se encontre enfronhado nas tarefas, elas ainda não correspondem a uma realidade que a gente precisa. A gente já busca compreender o Evangelho de Jesus, mas quando a gente percebe que aprendeu um pequeno detalhe, descobrimos que tem mais outros e outros e outros. Somos eternos e seremos eternos aprendizes do Evangelho, enquanto durar nosso percurso na Terra. Esse tema, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, ele nos traz uma referência muito importante da lei de Deus, dentro da concepção, do conceito de Jesus naquele momento, onde ele precisava dar um matiz mais interessante, mais importante, para aquelas pessoas que ainda não entendiam o seu linguajar. O linguajar do Cristo era simples e notório. Tudo que ele falou e que foi escrito depois, que foi relembrado, porque na verdade praticamente não foi escrito nada no período em que ele estava no trabalho, ele estava na tarefa. Todas as colocações foram depois buscadas e escritas pelos evangelistas de forma contada, de forma que as pessoas foram informando. E essa bem-aventurança, entre todas elas, para mim, pessoalmente, é a mais importante. Porque eu estou no planeta, nessa encarnação, para me pacificar. Então, eu me encontro enquadrado dentro dela. Por isso, eu gosto de falar sobre ela. Já falei em várias casas e, felizmente, em cada uma o tema é diferente. Porque é a necessidade do momento. Então, vamos lá ver o que tem esse contexto deste capítulo. São cinco os subtemas: injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. Vamos tentar pincelar um pouquinho sobre cada uma delas e ao final, bem próximo do final, nós teremos um pequeno vídeo que ele é muito interessante e ele traz o conceito de pacificação que eu compreendo e eu gostaria de passar para vocês. Injúrias e violências. Aí, Mateus escreve aí no capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, se nós estamos aqui para nos pacificar, então estamos buscando esse caminho, de ser chamado filho de Deus. Então nós não somos filhos de Deus se não somos pacíficos? Somos sim, mas temos que compreender que é importante o crescimento espiritual. Não é parado aqui no planeta que eu vou ser sempre chamado, ele é filho de Deus, mas e o que eu estou fazendo para ser chamado de filho de Deus? Qual é a minha tarefa? Ah, mas eu acho a religião muito chata. Eu não preciso ser religioso. Não tem nenhuma necessidade de ser religioso. Até porque pessoas que estão dentro de movimentos religiosos de todos os matizes, muitos já se encontram fora desse contexto. Porque é importante a religião, é importante um grupo de convivência, facilita as coisas, facilita o entendimento, a busca de entendimento, facilita, é verdade. Mas tem muitos dos nossos irmãos que não têm religião e são muito melhores que muitos religiosos. Então, ser pacífico é importante, é primeiro. Jesus era pacífico, era pacifista. Mas Jesus não era manso como as pessoas pensam. Nós vemos aí nos grandes líderes que nós temos na humanidade hoje, daqueles que nós já vimos alguma coisa e tentamos compreender, são pacíficos, mas não são mansos. Porque se for manso, vai carregar alguma coisa nas costas, sempre. Então, tem que ser pacífico, mas tem que dar a sua informação. Olha, ser pacífico não quer dizer ser sangue de barata. É importante a pessoa perceber isso.
Ser pacífico é ter ética, é andar dentro do conceito do Evangelho. Não é brincadeira. Andar no conceito do Evangelho, no mundo que vivemos hoje, não é fácil. Porque muitas pessoas colocam os seus matizes dentro do contexto do Evangelho. Ah, aqui está no... Peraí, Evangelho é ética, é moral. Saiu da ética, saiu da moral, não está vibrando no Evangelho. Está vibrando numa outra faixa. Então, quando ele diz que serão chamados filhos de Deus, eu compreendo que esse chamamento de filho de Deus é a partir do momento que nós nos alinhamos com a energia do Cristo. Estar na sintonia dele é a busca incessante todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Na convivência diária dentro de casa, na rua, no trabalho, no banco, no ônibus, no trânsito, viver o Evangelho e ser pacífico é por aí. Nós temos alguns exemplos que depois nós vamos citando aí. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Bom, esse matar aqui é tirar a vida física de uma pessoa, de um animal, ou é matar um sonho, um projeto. O ponto de luz nasceu. Aí eu vou começar a cercear o ponto de luz. Isso também é matar. Ao contrário, a função do cristão, independente de ser um ponto de luz espírita, poderia ser da Assembleia de Deus, da Maranata, de uma católica, a nossa responsabilidade é vibrar positivamente para que todos cresçam juntos. Esta é a nossa função. Nós não estamos aqui para ficar brincando de ser gentinha. Assim como o Deus que eu concebo não é o Deus que muitos conhecem. Um Deus perigoso, bravo, nervoso, que promete o inferno se o cara... Esse não é o meu Deus. Meu Deus é de absoluta misericórdia. Nos orienta todos os dias, através dos nossos sentimentos, como devemos conduzir a nossa vida para que sejamos convocados depois a participar da grande messe como um pacificado. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Olha, aqui Jesus aperta o pé um pouquinho. Quando ele diz, quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Em seguida, ele já diz que merecerá condenação no juízo. Ou seja, só de eu pensar mal, de eu me encolerizar contra qualquer um, que quando ele fala contra seu irmão, ele não diz que era humano, que era animal, que era uma planta. Porque tem muita gente que encoleriza uma planta. Eu vou matar essa árvore que está caindo folha na minha rede, aqui está enchendo minha casa de água. Para que vai matar a planta? Corrige o que tem que corrigir, deixa a planta lá. Porque ela te traz energias boas, ela te traz oxigênio à noite. Ela fomenta a água para próximo da sua casa, porque precisamos de água. Então por que eu vou encolerizar contra os meus irmãos, sejam eles quais forem? Nós já fazemos um desacerto. Já matamos os nossos irmãos menores para nos alimentar. Ainda temos que encolerizar contra eles? É uma avaliação a ser feita. Em seguida, ele disse, aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Olha, ele diminuiu a visão, porque antes era matar, depois era encolerizar, e agora é só dizer raca, ou seja, só xingar o meu irmão, que raca naquele período, ele falava raca e virava o rosto e cuspia. Ou seja, te desprezo, você é um inseto, nem isso pode falar, porque no dia que o Chico se considerou um verme, Emmanuel plantou na frente dele e falou, corrige. Nossos irmãos vermes não merecem a sua conversa. E teve que corrigir. Teve que corrigir. Então, só de eu xingar um irmão, eu já mereço ser condenado pelo conselho. Então, Jesus diminui o grau do proporcional do problema e aumenta a pena.
Porque muitos de nós fugimos da lei aqui na terra. De crimes para a terra hediondos. Escapamos. Mas quando chega no mundo espiritual não tem escapatória. Mas muitos de nós não cometem crime hediondo aqui. Não mata, não estupra, não rouba, não usa droga. Mas é maledicente. Fala mal do vizinho. Eu já vi situações que eu trabalho no comércio toda a vida. Então a gente conhece gente de todo jeito e conversa com gente de toda maneira. E eu trabalhei um período da minha vida com fotografia, eu sou fotógrafo. Foram 20 anos, eu conheci todo tipo de religião, religioso, gente de toda maneira, em tudo quanto é lugar. E você vê pessoas que estão ali num terno, numa santidade na igreja, quando sai na porta você fica assim, como é que é mesmo? Não é assim. A maledicência é um dos males que nós ainda vibramos nele. É preciso começar a trabalhar isso. Não é fácil, eu sei. São vícios, e vícios são complicados. Para finalizar esse contexto, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Olha que é uma pressão, diminuiu a proporção do mal e aumentou a pena de novo. De forma que, então eu vou ter que viver na santidade exatamente. Não precisa de ser santo. É preciso pensar no bem, vibrar no bem, olhar as pessoas com amor, de verdade. Amor não é marido e mulher, namorado com namorada, pai com filho. Não. Amor é aquilo que a gente desprende. Em alguns textos de Jesus, até mesmo nos livros de Chico Xavier, não lembro o título do livro agora, quando um dos seus discípulos fala assim, Jesus olhava com olhar percussiente. O que é olhar percussiente? É entrar na intimidade do outro e imaginar o que ele gostaria que eu fizesse para ele. Que eu gostaria que ele fizesse para mim, tudo bem. Então, eu também tenho que fazer tudo bem para ele. O olhar percussiente é aquele da busca. Você está com Jesus. Que Jesus olhava, você está comigo? Ele olhava dentro dos olhos e esperava a resposta. E muitos baixavam a cabeça, porque o olhar dele era de fogo, era quente. Ou você está comigo ou você não está comigo. Não tem meio termo. Até hoje, tudo que eu já vi de tarefa, e a Abelha, graças a Deus, participa com a gente há algum tempo já de uma das nossas tarefas, que é da pomada Vovô Pedro. Tem meio termo lá? Quem do Ponto de Luz participar conosco, nós vamos ter uma tarefa, a primeira tarefa, o mês que vem, dia 16, eu vou deixar o convite, vou passar para você, que é a asepsia dos potes, é o primeiro trabalho da pomada, e a segunda parte será em agosto, onde nós faremos as nossas tarefas de confecção da pomada. Não tem meio termo, gente. Ou vai para lá integralmente ou não vai. Com amor, né? Ou não vai. Porque a hora que entrar, fechou o portão, só vai abrir quando terminar a tarefa. Primeira coisa. Segunda coisa, o celular é desligado. Não tem esse negócio de ficar pendurado em celular no horário do trabalho. Então é um trabalho maravilhoso. Eu vou fazer pomada agora, sábado e domingo, em Belo Horizonte. Na Gisele? Vou. É, para mim, a tarefa da minha vida. Eu vejo uma pessoa com um olhar mal, já é um xingamento. Eu tenho que olhar para todos os meus irmãos, independente de lugar, classe social, independente da forma que eu gostaria que ele me olhasse. E esse é o contexto, para mim, da pacificação. Aí nós vamos para a afabilidade e doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Nós sabemos que as aparências enganam muito na Terra, no momento em que estamos aqui vivenciando esse contexto. Porque no mundo espiritual, todo aquele que estiver na nossa faixa e acima, perceberão
as nossas conversas íntimas. Eu ainda costumo comentar, nesse momento, que as pessoas, muitas pessoas de Uberaba tiveram uma convivência muito íntima com Chico. Mas tinha que tomar muito cuidado no que pensava, porque ele fazia a leitura do nosso pensamento. E não é brincadeira. E um dos casos, que eu me lembro, parece que o Haroldo comentou, mas acho que aconteceu com o Bacelli. O Bacelli foi criado com o Chico. Quando o Bacelli estava ainda rapazinho, pequenininho, o Chico mudou para Uberaba. E ele viveu com o Chico até a morte. E sentaram naquela caminha simples do Chico, o Chico tirou o sapato. Aí o cara pensou, acho que foi o Bacelli, pensou assim, nossa, vai ter um chulé daqui a pouco. E continuou o assunto, na boa, sem nenhum agastamento. Quando terminou o assunto, o Chico abraçou com ele e falou assim, não tem chulé não, meu filho. Não podia, de forma alguma, pensar qualquer bobagem perto do Chico. Afabilidade e doçura. Jesus tinha isso de sobra. Mas como eu comentei antes, ele não era sangue de barata. Jesus andava olhando para frente e para o alto. Ele só olhava para os lados e para trás quando era chamado ou quando era tocado. Ela tocou a música. Senão ele não olhava para trás. Se ele estava saindo de uma cidade para outra, ele andava, sem preocupação do que estava acontecendo atrás. Essa é a vida que o cristão tem que levar. É preciso olhar para frente e para o alto. Tem que olhar para trás quando convocado. E o que é que nos convoca hoje para as tarefas que nós fazemos? São os nossos irmãos que ainda estão caminhando e ainda não conseguiram perceber o que nós percebemos. Então nós somos melhores que os outros? De forma nenhuma. De forma alguma somos melhores que ninguém. Porém, temos mais informações e com isso nos cria uma responsabilidade muito maior. Não adianta chegar no mundo espiritual e falar, meu amigo, eu não sabia. Não sabia o quê? Não sabia que você estava fazendo uma tarefa que você tinha compromisso, você fez o compromisso de cumprir? Você sabia, então você tinha consciência sim. E tudo que nós fazemos aqui está impregnado no nosso mapa, no nosso data, né? O nosso sistema de gravação, tudo. Então façamos o bem para que ele sobrepuje o mal que ainda está cristalizado em nós. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Então, nós vemos muita gente que sobe no púlpito, prega, grita e fala, e daí a pouco chega na rua, alguém dá um beliscão, ele arrepia tudo, fica igual cachorro zangado, fica bravo, nervoso, mas eu estou no meu direito. Peraí, será que o outro sabia o que estava fazendo? O espírita, só de ser espírita, ele é visto de forma diferente. Creiam no que eu estou falando com vocês. Quando a gente sai à rua, alguém fala assim, esse moço é espírita. É do Chico? É do Chico. Então é gente que trabalha. Ele não fala que é bom, mas é gente que trabalha. É gente que está correndo atrás. Porque muitos estão aí na religião, mas é só lixou o banco com a calça, levanta e vai embora. Aí volta no outro fim de semana, lixa de novo, vai embora. E durante a semana não tem nenhuma tarefa, não faz nada. Não precisa fazer nada. Porque a verdade, a culpa é nossa. Meu pai, com toda a sabedoria de vida que ele tinha, quando entrava nesse campo, para ele estava tudo bem. Porque a informação que ele tinha é de que
No último momento, se ele se arrependesse, era suficiente. Bastava isso. Então, é o que ele me passou, só que eu nunca acreditei nisso. Eu era ainda criança, em tenra idade, eles me falavam aquela coisa que ele entrava aqui e saía. Eu falava, não pode ser. Tem mais coisas. Voltando aqui, o sorriso tem nos lábios, o sorriso no coração veneno, ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, vivo assim e vou morrer assim. Porque se eu vim aqui para mudar o meu conceito de vida, para melhorar, eu vou continuar assim? Não. Eu tenho que repensar. Eu estou aqui para me pacificar. Porque eu não tenho paz nem comigo. Como é que eu vou chegar aqui, ficar aqui? Já estou com 62, chegando 62. Não sei se amanhã eu já estou de volta, se daqui a 10 anos, 5 anos, não sei. Mas na hora que eu retornar igualzinho cheguei. Mas isso é um prejuízo enorme. Porque para a gente estar aqui, reuniu-se um grupo de engenheiros siderais para facilitar a nossa vinda. Isso não é brincadeira. Então nós temos que cuidar para que as coisas fiquem melhores. Então, muitos que nós vemos aqui, enquanto estamos aqui no bate-papo, está tudo bem, mas na hora que um sai, arripa. Não é assim que funciona, né, gente? O espírito não pode ser assim mais. Nós temos que estar um pouquinho mais à frente disso. Então, a hipocrisia tem que ficar um pouco fora do nosso contexto. É preciso a gente trabalhar isso. Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não quero essa bênção não, gente. Mas ela é a bênção. E o Haroldo, numa das palestras dele, que eu me lembro, ele fala assim, quando ele lê exatamente essa frase, ele dá uma parada e fala assim, se a dor não fosse boa, Deus não permitiria. Sem a dor, muitas vezes, a gente passa aqui na Terra 50, 70, 80 anos e chega do lado de lá do jeito que veio, realmente. Porque nada te chamou atenção. Eu vejo muitos irmãos nossos que falam assim, detesto igreja, detesto religião, eu sou ateu. Você vai ver, não tem nada de ateu na pessoa, ele é um baita cristão. Mas ele detesta os sistemas religiosos, não Deus. Ele não rejeita Deus. Deus está com ele está com Deus. Mas o sistema religioso que deixa muita gente realmente irritado. Então, a dor, quando bate, a gente procura um alento. E onde achamos o alento? No Evangelho. Então, ela é uma bênção. Porque muitos de nós, se não tivesse a dor, não estaríamos aqui. Incluindo eu. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Bate a dor, a gente vai querer corrigir o problema, resolve o problema da dor e a gente retorna para o mundo espiritual, pelo menos com o jurinho da boleta, pago. Se pagar o juro já está bom. Eu comento com as pessoas, gente, se eu chegar do lado de lá e quem me receber, se eu não der tanto trabalho, como eu imagino, né? Que se eu for hoje, vou dar trabalho demais. Mas imagina que você chega lá, dá menos trabalho, que seria, e aí eles olham lá no seu mapa e falam, rapaz, não é que você pagou o juro? É festa, gente. É festa. Porque de repente não vai dar conta de pagar a boleta toda, mas se já pagar o juro já está bom. Então a dor nesse mundo nos marcará, porque chegaremos lá um pouco mais maduros, mais confiantes, de forma que, se a espiritualidade achar por bem nos mandar para aqui nos próximos 500 anos, porque tem 22 bilhões para passar por aqui, se achar por bem e a gente aceitar a proposta, vamos voltar, vamos fazer mais. Hein? Vamos abrir outro ponto de luz, não interessa, vamos trabalhar. Essa conversa sua, é Emmanuel que fala, é muito melhor 100 pontos com 10 do que 1 ponto com 100. 10 pontos com 10 do que 1 ponto com 100. Então, o importante não é a quantidade de pessoas, é a qualidade das tarefas. Os tarefeiros, como nós, têm defeitos, têm problemas, têm um tanto de coisa. Mas se cumprir as tarefas de forma correta,
é o que está valendo. É o que, quando a gente chega no mundo espiritual, é avaliado, é a nossa intenção. Eu não consegui fazer porque eu fui impedido, mas a minha intenção era de fazer. E é isso que é avaliado. Obediência e resignação. Obediência é uma palavra muito forte, hein? Porque nós não temos o hábito de obedecer. Achamos que sabemos tudo. Então, quando a gente está jovem, que complicação. Adolescente, tudo que você fala, não, tá quadrado esse velho, tá quadrado. Tem que, né? Eu tenho adolescente ainda, né? Porque eu tenho uma filha do coração que está com 16 anos, mas ela é mais espírita que eu. É ela que me puxa mais ainda. Então, obedecer não é o que muita gente pensa. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem que os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Bom, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Como eu tenho um trato com gente muito grande, quantas vezes eu já ouvi de pessoas, eu não sei onde eu errei, eu não sei o que eu fiz para não merecer, todo mundo merece isso, aquilo, aquilo outro, eu não tenho nada, eu não consigo nada, tudo meu não dá certo, tudo meu dá azar, tudo que eu faço cai no meio do caminho. Ué, mas começa pelo pensamento, né? Eu tenho que pensar em quê? Que tudo meu é ruim? Se algum de vocês me cumprimentarem em qualquer lugar e me perguntar como está tudo bem, vai ter uma única resposta. Única. Há muitos anos. Estou cada dia melhor. Com certeza. Absoluta. Não vou falar outra coisa. Porque eu me sinto cada dia melhor. Mesmo, de verdade. Isso não é palavra de boca para fora. Eu me sinto cada dia melhor. Porque cada noite que eu saio do meu corpo, eu sei que não são todas as noites que eu trabalho. Que tem noite que eu vou para gandaia. Eu sei disso. Porque são as noites que eu trago os sonhos. Aí quando eu trago, eu já levanto com o olho desse tamanho. Já sei que eu fiz bobagem. Fazer o quê? Faz parte da minha intimidade hoje. Eu não consigo fazer as coisas de forma correta. Mas eu estou batalhando para não fazer diferente. Então, todas as noites eu peço ao meu benfeitor espiritual, me dá uma carona no seu bonde aí, amigo. Não me deixa para trás. Mas tem noites que a sintonia está muito ruim. O trabalho não deu, alguma coisa deu problema, a família e tanta coisa. Mas o meu trabalho é nesse sentido, de estar cada dia melhor. Porque esse é o sentimento do cristão. Esse é o modo que o Cristo nos orienta. Vamos lá na cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social. E como vemos isso? Todos os dias. É uma coisa absurda, principalmente quando a gente começa a estudar essas coisas, começa a olhar para os comportamentos da gente, não dos outros, não da gente. A gente percebe que, de repente, a gente diminui as pessoas pelo olhar. Nossa! E aí você fala, Senhor, mas como pode? Essas matrizes estão tão arraigadas em mim, me ajuda a sair delas. Mas é muito longo esse período. Porque nós estamos aqui até agora sem trabalhar para a messe do Cristo, que a parte dele já está feita, é a nossa parte que deve ser feita. Então a gente entra nesses canais e tem dificuldade de sair, e é verdade. Não pode ter vergonha disso. Tem que voltar atrás. Quando a gente erra, tem que voltar atrás. Falar, ô amigo, me perdoa, não era isso que eu queria, me desculpa. Vou tentar não errar dessa forma mais. Essa quebra que a gente tem que fazer.
quer mesmo em vantagens, como eu li lá no final, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Qualquer brincadeira que fala, rapaz, você parece com fulano. Aí o fulano é uma pessoa de menor poder aquisitivo ou de menor cultura naquele momento, que a gente não sabe o passado, e aí o outro irrita. Que isso, rapaz? Está me achando o quê? Quando a gente é comparado com alguém, a primeira coisa que nós temos que avaliar, quais são as virtudes dele. Porque os defeitos nós temos, defeitos nós já vemos. Porque o defeito que eu vejo nos meus irmãos são exatamente os meus, não são os dele. Porque são aqueles que eu sintonizo, aqueles que eu vibro. Então, eu tenho que buscar nas pessoas são as virtudes. Para mim agora, qual é a maior virtude da abelha? Tocar e cantar, que a música dela é divina e maravilhosa. Eu ouço no carro quando estou viajando, está ali no pendrive ali no carro, eu ouço na minha casa. Na pomada ela nos dá essa oportunidade de mais ou menos 8 horas de música só na sábado e domingo. E na sexta ela chega lá, já chega e monta o negócio, já começa a tocar. E o pessoal alguns chegam mais cedo. Cadê a abelha? Gente, a abelha está voando ainda. Deixa a abelha voar, depois ela chega aqui. Ela já chega, já faz um sarauzinho, a gente janta, já aquela alegria. Aí no sábado é uma festa, no domingo é outra festa. E daí? Essa é a virtude que eu vejo nela hoje. Levar uma energia maravilhosa para harmonizar um ambiente extremamente complexo. Você imagina você fazer um trabalho com 180 pessoas. São 180 cabeças diferentes. Se você juntar que cada um tem um monte em volta dele no mundo espiritual, você está trabalhando com milhares de pessoas. A espiritualidade fala que os que nos rodeiam, principalmente nos períodos de pomada, 30 dias antes, no caso nosso de tarefas, é um grupo muito grande. São muitos amigos, cada um na sua área, aquele monte de gente. Então, a gente tem que ter esse pensamento de paz mesmo. Hoje eu observo que eu estou na pomada, na nossa aqui, desde a primeira. Nunca faltei nenhuma. Assim, o que eu via no início, eu não vejo hoje. Eu só vejo aquele povo tudo ordeiro, tranquilo, em paz. Não tem gritaiada. Você não chegou a movimentar com Santana, não chegou? Cheguei. Pois 2 é. anos foi depois que ele deixou de vir. Pois é, mas ali você não ouviu o grito não, tá? Não. Ele amansou, né? Mas é o jeito dele. Santana era o nosso coordenador, ele vem de Campos. Hoje ele não tem mais condição física nenhuma de vir. A mente está maravilhosa, de ouro, mas o corpo não atende mais. Então ele nem em Campos ele vai mais. Lá ele teve esse ano passado, só um pouco e foi embora. Não tem mais condição. Mas a voz dele é de trovão. Quando ele ia chamar alguém, você podia preparar para assustar todo mundo. Fulano, então, não tem necessidade disso, né? Então, quando a gente se irrita com certas coisas, a gente rapidamente nos entregamos à cólera. Vai no crescente. Vai no crescente. Você vai enfiando adrenalina no sangue e vai irritando com aquilo. E depois ainda tem um outro problema. A gente adoece. E aí eu falo com as pessoas, os irritados, os irritadiços. Falo com eles, gente, vocês estão tomando veneno e quer que os outros morrem. Quem toma veneno morre. Você está irritado, daqui a pouco vocês estão tem um buracão assim no fundo. Seu rim vai ter pedra que você não consegue dar para fazer casa. A sua vesícula biliar vai encher de cálculo. Porque toda hora que você se irrita, a bilis pinga dentro do seu estômago. Bilis. Ah, minha boca está amargando. É claro que você está com o estômago cheio de bilis. Fica nervoso, fica bravo. Para quê? Nós temos que nos pacificar. Acontece coisas com a gente? Acontece. Ontem mesmo no nosso estudo fiz um comentário assim. Em uma certa cidade tinha um concurso de pintura a óleo. E lá tinha um artista que, dos 20 anos do concurso, ele só tinha perdido aquele último. Os 19 anteriores ele foi em primeiro lugar. E aí ele ficou em segundo lugar e ele chamou os árbitros e disse, eu não concordo de ter ficado em segundo lugar. Se vocês me provarem que eu estou em segundo lugar, eu vou concordar, mas vocês vão ter que me falar por que eu fui reprovado.
Aí o cara falou, você está vendo, rapaz, o tema foi a paz. Você me faz um quadro, você me pinta um quadro com essas rochas lindas, maravilhosas, com um mar bravio desse, violento, ondas jogando, arrebentando tudo e quer me falar de paz? Ele falou, então vocês realmente não entenderam o meu quadro. Dá uma olhadinha dentro daquela rocha maior, o que é que tem no meio dela? Olharam. Ué, tem um ninho, exatamente. Tem um ninho com uma fêmea tratando dos seus 3 filhotes. Veja se ela tem paz. Ué, rapaz, é verdade. Então, ganhou o primeiro lugar. Não era um mar que tinha mostrado, ele estava mostrando um ninho com uma fêmea e 3 filhotes. Pode estar o maior mar bravio. Nós temos a responsabilidade de estar em paz conosco. Como é que eu vou resolver um problema? Se aconteceu aqui um problema enorme, como é que eu vou resolver esse problema? Se eu também entrar na energia dele. Você lembra do acidente da panela de pressão? Não? Que houve lá na pomada? Não. Olha aqui. Dessa vez agora? Não, 2018. Ah, não lembro não. Então. Pois é, teve um acidente, eu queimei. Aí o pessoal, não, hospital. Gente, vamos trabalhar. Passei pomada, foi a maior molecagem aquela noite que o Cleiton, não me deu sossego e eu morrendo de rir lá na casa de Maria Elisa, que a gente faz um sarau lá depois no sábado, né? E aí naquele negócio e tal, quando foi no domingo de manhã, uma equipe teve que ir embora, que tinha acontecido um incidente lá na terra deles, foram embora. E o pessoal, e aí, como é que é o negócio? Eu falei, gente, vamos fazer pomada? Não se preocupar comigo não. Queimou o peito fora, o outro braço. Fizemos um trabalho, tinha que fazer o trabalho. Eu ia ficar lá dando uma de coitadinho? Não. Aí o pessoal me ligar depois para saber como é que estava, o pessoal de São Paulo, não, e aí? Eu fiz em agosto aqui, em setembro em São Paulo. Aí o pessoal já correu para ver, eu falei, filho, já sarou tudo. Isso foi só uma amostra. Eu mereço muito mais do que isso. Sem cólera. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Porque uma pessoa encolerizada, ele faz bobagem e arrepende logo após. Então, se o cara for aquele nervosinho que gosta de uma arma de fogo, ele mata o cara, como é que é? E aí? Agora vai pagar um crime. Aí vai arrepender, vai chorar, mas não tem como. Aí chegou lá, não tem jeito. Então, vamos pensar muito antes de fazer qualquer bobagem. Bem-aventurados os pacificadores. Agora eu preciso do volume. Se você quiser apagar essa luz aqui também. Sim. Pode beber uma aguinha também, então. Vou beber agora. Tá bom. Eu quero dar as boas-vindas a todos, a cada um de vocês. Nós não segregamos. Vamos começar procurando esclarecer a nova lei do general Smuts. Todos os indianos darão suas impressões digitais, como criminosos, homens e mulheres. Nenhum casamento, exceto o casamento cristão, é considerado válido sob essa lei. Nossas esposas e mães são prostitutas e todos os homens aqui são bastardos. Ele está ficando muito bom nisso. E um policial, ao passar por uma habitação indiana, eu não vou chamar de lar, poderá entrar e exigir o cartão de qualquer mulher indiana que lá resida. Malditos! Ou seja, ele não tem que aguardar na porta. Ele pode entrar. Eu não vou permitir. Eu juro por Alá que matarei o homem que insultar o meu lar e a minha esposa. E se quiserem, podem me invocar.
Eu acho que falar nada resolve. Vamos matar alguns policiais antes de humilharem uma mulher indiana. E eles pensarão 2 vezes sobre tais leis. Por esta causa, eu estaria disposto a morrer. Eu louvo tamanha coragem. Preciso dessa coragem porque nessa causa eu também estou preparado para morrer. Mas, meus amigos, eu não estou preparado para matar por nenhuma causa. Não importa o que façam conosco, não atacaremos ninguém, mas também não darei minha impressão digital. Nenhum de nós deve fazer isso. Eles nos prenderão, nos multarão, confiscarão os nossos bens, mas eles não vão poder tomar a nossa dignidade se não a entregarmos a eles. O senhor já esteve na prisão? Eles nos espancam e nos torturam. Isto é inaceitável. E estou pedindo para que lutem. Lutem contra o ódio deles, não que os provoquem. Não daremos um só golpe, mas receberemos muitos golpes. E através da nossa dor, faremos com que eles vejam a injustiça, como será sofrido, como toda luta é sofrida. Mas não podemos perder. Não podemos. Eles podem torturar o meu corpo, quebrar os meus ossos, até me matar. Aí, eles terão o meu cadáver, não a minha obediência. Nós somos hindus e muçulmanos. Cada um de nós é filho de Deus. Façamos um juramento solene em nome dele. Não importa o que aconteça. Não nos submeteremos a essa lei. É isso aí, gente. Quando se trata dessa personalidade, nós estamos falando de uma autoridade. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer. É claro que o ator não é o contendor dessas informações. Nós sabemos que ele é um ator. Mas foi exatamente isso que Gandhi fez. Ele não foi nascer na Índia para ser mais um. Ele nasceu na Índia para ser aquilo que foi designado para ele, para ser um pacificador. Então, nós estamos aqui nesse percurso dessas encarnações nossas, é para nos pacificar. É para tirar proveito deste momento nosso aqui. Demorará muito um retorno aqui nessa condição que nós estamos hoje. Vai demorar muito. Porque temos muitos irmãos que estão prontos para retornar e aguardando a vinda à Terra para fazer exatamente o que nós estamos fazendo, nos pacificar. Porque muitos já nem querem mais, já sabem que não vai ter chance, já não querem nem vir aqui. Acham que é um sofrimento. Os sofrimentos serão depois, em outras paragens. Aqui, a nossa vida ainda é muito boa. Então eu vou fazer mais alguns comentários aqui, porque a nossa hora também está chegando. O significado de pacificar é restabelecer a paz, a calma, restituir a paz. Sinônimos de pacificar: serenar, mitigar, atenuar, aliviar, reconciliar, congraçar, harmonizar, desapoquentar, que é um termo brasileiro, né? Tirar da cabeça as coisas, tranquilizar, sossegar. E aí vai a nossa deixa. Pacifica sempre, porque esta é a nossa meta.
Eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito honrado por ter sido convidado pela nossa abelha, porque ela sabe o quanto eu gosto dela, o quanto a gente tem sintonia nas nossas tarefas. E eu peço desculpa à espiritualidade por aquilo que eu não consigo ainda perceber. Muito obrigado a todos, que a paz do Cristo seja com todos nós.